Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o conhecimento na nova era. Então, o que é necessário, que conhecimentos são necessários numa nova era? O que nós estamos chamando de uma nova era? É justamente essa nova consciência, né? Esse novo estado de consciência manifestado na nossa realidade física. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer numa nova era? Que conhecimentos são necessários para que a gente desenvolva atividades? Que atividades são essas, né? Então, algumas informações que nos chegaram, perspectivas, né, percepções, entendendo que aqui a gente não está colocando as coisas como verdade, mas temos que estar preparados. Por quê? Porque o conhecimento, né, se nós estamos trabalhando a consciência, nós estamos trabalhando o processo evolutivo do ser humano, a evolução do ser humano em todos os sentidos, né? Físico, mental, emoção, essa integração de todos os corpos, de toda a nossa realidade de conhecimento interno. O que nós vamos fazer vai ser um reflexo, lembrando que nós, no mundo externo, tem que refletir o interno. E que a nossa realidade física, na verdade, ela é uma ilusão. Então hoje a gente tem uma realidade física, planeta, que é um reflexo de todos os seres, de todos os estados mentais, os níveis de consciência, tudo isso que acontece no planeta, de cada ser, está refletido lá fora, nesse caos, nessa bagunça toda, porque cada um está num nível de consciência, cada um está fazendo coisas de forma inconsciente e assim vai, né? Então a realidade física, ela não existe, ela é uma projeção da nossa consciência através do nosso veículo físico para experienciarmos que somos uma consciência, que somos um espírito, vamos falar assim, encarnado num corpo, fazendo a experiência nessa dimensão que a gente está. No momento que essa dimensão se eleva, ou seja, que essa dimensão passa para um nível mais sutil de realidade, ela se torna, como o nome diz, né, sutil, ela se torna mais sintética, ela se torna mais objetiva, ela se torna mais dinâmica, extremamente dinâmica, porque ela está em outro nível de frequência. Então entenda que quanto mais elevamos nossa frequência, mais ágil, mais rápido os átomos se aceleram e a nossa realidade ela pode ser manifestada numa velocidade muito maior. Então, quando manifestamos uma realidade quinta dimensão, na dimensão que estamos, trazemos para ela todos os elementos da quinta. Que elementos são esses, né? São as leis superiores, são as energias superiores, energia crística, todas essas energias, vibrações, frequências que operam numa frequência mais elevada, a gente traz e manifesta aqui na realidade. Manifesta como? Sendo. Então, toda a experiência, toda a evolução tem que passar pela experiência do corpo, experiência física. Nós temos que experienciar essas leis superiores acontecendo, passando através de nós, a manifestação da cocriação que nós fazemos a partir de lá, a manifestação de quem somos a partir do que criamos uma dimensão mais elevada de consciência, para que o corpo assuma que está vivendo uma nova realidade. Então ele começa a projetar do lado de fora essa nova realidade. Ele começa a viver essa nova realidade. Por isso que a gente falava lá atrás também, né? Eu participei muito dessas cocriações, desse tema, né? E as pessoas falavam, finja que já é real, né? Sinta que já é real, porque você tem que começar a antecipar aquilo que você já é. E aí as pessoas fazem um esforço enorme, tinha gente chorando, tentando sentir aquela emoção de que já está vivendo uma nova realidade. Só que o que acontecia? Na maior parte das vezes, você estava tentando forçar o seu corpo a sentir uma emoção que não corresponde vibracionalmente
ao seu ser. Então eu fico forçando, finja que você tem no seu um helicóptero, você fica lá, forçando o seu corpo, eu tenho um helicóptero, fingindo para si mesmo que você tem um helicóptero, que você está voando nesse helicóptero, que você é dona do helicóptero. Então o que acontecia? Nós, nessas cocriações, terceira dimensão, as pessoas estão dentro do corpo físico. Então você está numa emoção, que é uma memória sua. Então você pega aquela emoção da memória e tenta transformar ela e jogar ela para o futuro. E fala, deixa eu ver, não, eu estou saindo dessa emoção densa e vou jogar ela para o futuro pensando que eu sou dona de um helicóptero. Você, nesse movimento, você está dentro do corpo emocional. Então você continua dentro do corpo físico, forçando aquela emoção para sentir uma emoção mais elevada. Você não vai conseguir. Por quê? Porque aquela emoção está presa numa memória que vai te trazer de volta para aquela que você já vive. Por quê? Porque ela é uma memória. Então, a nova era, os novos conhecimentos, o principal deles é o autoconhecimento. Por quê? Porque eu tenho que entender como trabalhar essa emoção para que eu, então, sinta que eu tenho, se o helicóptero fizer parte do seu plano de vida, você sinta que está tranquilamente, né, dentro do helicóptero, que aquele helicóptero você adquiriu, enfim, você ganhou, não importa, e que está tudo bem, e que é normal. E daí? Né? E daí? Estou no helicóptero. Ok. Então, para que isso aconteça, você tem que sair, porque você não existe mais emoção, você está num desapego total. Se o helicóptero aparecer e falar, olha, para teu, você fala, obrigado, maravilhoso, o helicóptero é meu. Se ele não aparecer, ok, também. Por quê? Porque a dimensão, a terceira dimensão, é uma dimensão de um corpo físico, você está lidando com as memórias e experiências passadas, aquilo que você viveu. E que você precisa transcender para entrar nessa quinta dimensão, que não tem a ver com as memórias antigas. Você vai estar num nível de consciência mais elevado do que o corpo físico e vai acessar estados de consciência mais sutis e mais elevados. E é de lá que você vai trabalhar, que vai vir aqui, o que o seu corpo físico, como veículo, vai manifestar. Então, qual é o conhecimento principal da nova era? Não é um conhecimento técnico. Evidentemente que podemos carregar nossos conhecimentos técnicos, os nossos cursos acadêmicos, etc. Mas eles não serão suficientes e não serão mais tão importantes ou tão, colocados com tanta ênfase como o autoconhecimento. Então, invista o máximo que você puder em autoconhecimento, porque essa vai ser a chave da nova era. Como vamos lidar com isso? Se estamos numa frequência mais elevada, para acessarmos essa frequência mais elevada, só podemos acessá-la por meio do autoconhecimento. Então, o caminho para eu chegar nessa frequência é interno. Não adianta eu fazer um curso, isso, aquilo, técnico. Eu posso fazer, sim, uma mentoria, um curso com essa ênfase. Então, aquilo vai me ajudar a chegar naqueles pontos que eu preciso e fazer essa travessia, da terceira para a quinta. Então, o autoconhecimento é a chave para o acesso. Sem ele, a gente não vai conseguir acessar todas essas coisas que a gente está buscando. Então, conhecimentos na nova era, eles exigem autoconhecimento, e do autoconhecimento você vai aprender aquelas energias e aquelas formas de se conectar com os outros seres que são de colaboração, de empatia, de amor, de gratidão, de leveza. Você vai aprender as virtudes e todas essas energias de comunicação, de troca, a partir do autoconhecimento. Não é um conhecimento acadêmico que você vai obter esse alinhamento vibracional de perceber que o outro não é o outro, que nada mais é do que um reflexo de você também, que tudo aquilo que você está vendo fora é você também. Então, para a gente chegar nesse nível de compreensão, a nova era vai exigir
de todos os seres o autoconhecimento, porque para acessarmos a nova era, chamada assim, né, a quinta dimensão, vamos ter que percorrer esse caminho, é inevitável. Então, se a gente adia o autoconhecimento, a gente cada vez mais se distancia dessa linha do tempo, né, que a gente chama de quinta dimensão, que já está aí, disponível, batendo na porta de todo mundo. Então, a nova era exige que a gente tenha disciplina, perseverança, no sentido de não gastar tempo com conhecimentos que não terão relevância. Por quê? Porque se dentro de uma nova era, a gente vai ter um monte de atividades que não serão mais desempenhadas por seres humanos, por exemplo, então o ser humano não tiver autoconhecimento, como é que ele vai fazer? Então, o grande desafio do ser humano na nova era vai ser o seu contato consigo mesmo, ou seja, com quem sou, o que faço. Por quê? Porque a nova era é uma era evolutiva. Então, ela é totalmente voltada para desenvolvimento interno, aprimoramento interno, e aí sim, a manifestação do mundo externo ela vai estar ligada a essa vertente, ligada a esse ponto central de evolução, e não mais um externo todo bagunçado, porque ele é um reflexo de um interno que hoje vai para cá, amanhã vai para lá e não está alinhado. Então as mudanças elas são rápidas a partir do momento que assumimos o comando, lembra do comando? O comando de nossas vidas com o autoconhecimento, a autorrealização, a autorresponsabilidade, a autotransformação, a gente vai migrando para essa nova fase. E aí vão surgir formas de a gente interagir, onde eu estou trocando informações, o outro está trocando informações e nós estamos aprendendo uns com os outros. Só que aí nós estamos nos entendendo. Então isso que é interessante, a gente vai se entender, porque o outro também está fazendo um trabalho interno. Então a gente compreende a linguagem, compreende o ponto que precisa melhorar, compreende isso, aquilo, aquele outro. Mas não vamos falar em nova era baseada em cursos empacotados, padronizados, de mente concreta, analítica. Por quê? Porque isso faz parte de uma velha terra. Uma nova terra, um ser que já está num nível mais espiritualizado, ele vai buscar dentro de si mesmo conhecimento e colaboração com outros seres para ampliar a sua consciência, ampliar a sua visão de mundo e continuar o seu processo de evolução. Então, uma nova era é muito importante a gente focar 100% no autoconhecimento, mas não esperar que isso chegue, né? Por quê? Porque não chega. O autoconhecimento te leva para, quanto mais você busca e mais você encontra, mais você progride em consciência. Então as leis espirituais, elas são muito claras, né? Elas não vão entregar para a gente um conhecimento sem que a gente tenha feito o trabalho interno. Por quê? Porque como é que ela vai te entregar um conhecimento se você não está disponível, você não está interessado? Aí as pessoas falam, eu tenho um curso aqui, não, mas agora não quero. Tem um livro para ler, mas agora não posso. Então, a lei espiritual, ela é espiritual. Então, ela é no sentido de evoluir o ser para progredir. Então, ela só vai te entregar se você estiver absolutamente disponível, focado naquilo, querendo aquilo, desejando aquilo, buscando aquilo. Então, aí entram essas leis, né, que operam, que nos trazem informação. Muitas vezes, parte da nossa colheita, vamos chamar assim, ela é segurada em algum momento porque não estamos prontos. Então isso não tem nenhum problema, porque a pessoa está sendo preparada para receber algo maior, mas ela precisa do preparo. Então ela é preparada, ela é acompanhada, ela está fazendo um trabalho interno, ela continua se empenhando para poder incorporar esse conhecimento e participar de uma obra, alguma coisa que esteja em linha com o seu plano de vida, com o seu plano de alma. Então a lei espiritual não erra, ela vai te entregar no momento certo que você precisa, você só precisa fazer a sua parte.
Então, quando você faz a sua parte, aí a gente fala, Deus faz a dele, né? Porque ele não pode fazer a sua e a dele. Você tem que fazer a sua, e aí você vai recebendo as orientações e vai prosseguindo e vai fazendo. Então, às vezes a gente fala, e quando as coisas têm que acontecer, porque na lei espiritual não existe forçar nada. Não existe. Porque você não pode forçar que as coisas aconteçam. Forçar é o ego, né? Uma lei espiritual, ela vai te entregar aquilo da forma mais simples, mais leve possível, e aliás, como você menos espera. Então, o processo de evolução, ele é muito simples. Nós que estamos acostumados com essa complicação desse mundo, um monte de coisas que tem que fazer, e que não correspondem mais a uma nova era. A nova era é uma era da leveza, uma era onde o ser tem o direito de evoluir, ele vai ter espaço para estudar, ele vai ter espaço para crescer, porque isso vai lhe ser concedido, porque faz parte das leis evolutivas. Se ele tomou essa decisão, está dentro do seu plano de alma, esse espaço vai ser criado, para que ele possa fazer o seu movimento e possa crescer e progredir internamente. Então, o autoconhecimento é fundamental como chave mestra de abertura para essa nova era, para que a gente saia de conhecimentos que já não agregam nada, né? Conhecimentos que estão disponíveis, assim, técnicos, por exemplo, né? Dados e todas essas coisas que você pode acessar no momento que você precisa, e você não precisa fazer um curso para armazenar dados, ou banco de dados, ou planilha de dados. Tudo que corresponde a coisas desse tipo são desperdício de energia, porque ali você poderia estar fazendo um trabalho de autoconhecimento, onde vai te levar para um outro nível, onde aquilo é totalmente desnecessário, né? Então, você precisa de um dado, você acessa no Google, enfim, e tudo bem, e acabou. Caso contrário, você está investindo em você mesmo, que vai ser o seu maior ativo, para que você possa, numa nova era, viver de uma maneira diferente, que nós vamos ter que aprender isso. Aprender a viver de uma maneira diferente a partir de quem somos. Ok? Gratidão.